Fala, seu Léo. Cabelo muito comprido, vou botar o boné para segurar a franja. Tudo certo? Beleza? Convidar a Bela. Tá me enxergando bem aí, Léo? Ah, olha Professor, aí! Tudo certo? tudo bem, e tu? Só um pouquinho, vou ter que desligar isso aqui. Deu, agora sim. Tudo bem contigo? Tudo bem, e tu? Tudo ótimo. Que bacana. Muito obrigado por ter Que vindo. rapaz. E olha, meus parabéns, hein? Tu arrasou, guria. Que loucura. Ai, Que muito loucura. obrigada. E começa quando? Ah, eu tô Só em curioso para janeiro. saber. Janeiro? Ai, Só em perfeito. janeiro, aham. Perfeito. É, bastante E a tempo família até lá. enlouqueceu. Família Sim, enlouquecida com a imagina, né? alegria. Aham, aham. Sim, bastante. Até Que porque, show de claro, né, a bola. família é quem mais acompanha, assim, então... Sim, 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 sim. Eu já tive pessoas que têm uma relação contigo me chamando para amizade aqui, já estão seguindo. Legal, É, legal, queridos, que legal. bom. É. Ó, Fico mais família feliz. aparecendo, que bacana, que bacana. Aham. Deixa eu só ver o horário, que eu não quero começar antes, para não deixar o pessoal chateado por perder alguma coisa. Ah, falta um minutinho, em seguidinho a gente começa. E onde é que tu anda? Eu tô em Porto Alegre, tô em casa. Tá em Porto Alegre? Que legal. Uhum, isso. Tá, e pra praia tu vai aqui não? Dessas bandas aqui não? Não muito, depende, eu subo mais pra Santa Catarina. Ah, Mas, é. faz muito bem. É. A gente com filha pequena, né, que já não é mais tão pequena, 11 É, eu anos ia já não dizer, né? não É, é. tem A gente lembrado que eu tinha mais tem, que 10. a gente fica meio preso aqui no Rio Grande do Sul pela liberdade de vida, é mais fácil, né, tem colégio, essa coisa toda. E com É. essa mudança que teve do ano passado para cá, de tanto EAD, a gente acabou ficando muito mais em Capão da Canoa do que em Porto Alegre. Agora não. Agora não. Agora os 5 dias úteis, direto aqui, e depois, de vez em quando, a gente vai para lá. Belinha, eu vou começar a te perguntar algumas coisas, Tá bem, né? pode começar, professor. O pessoal está chegando aos poucos, né? Olha aí, olha lá, Bernardo, bacana, Leonardo já está aí. E eu queria te perguntar algumas coisas bem básicas, que são a curiosidade de todo vestibulando, o pessoal que está se preparando para Enem. Então, eu sei que uma das grandes dificuldades que a maioria tem é como é que eu vou escolher meus professores, como é que eu vou escolher o tipo de curso que eu vou fazer, como eu administro a ansiedade, que é não vou dizer que é um problema, porque a gente não tem problemas, a gente busca soluções. Eu prefiro dizer que a gente busca soluções que a gente tem problemas, né? Porque senão parece que a gente está cultivando coisas que não são legais e eu tenho que ver pelo lado positivo. Então, como que tu foste para frente? Como é que tu fizeste essa alavancagem tremenda que tu conseguiste aprovação em quantas mesmo? É, não sei, tem que contar. Ah, Foi. Não lembro de cabeça. É, foi PUC, foi a URGS, Ubra. É, PUC, URGS, Ubra, Unicinos, a Católica de Pelotas. Foi isso. Foram as que eu fiz. maravilha, É. maravilha. Então, deixa eu pensar uma coisa aqui. Medicina, né? Vamos deixar claro para quem não sabe, né? Medicina, então teremos uma futura médica aqui. E o sobrenome Cardia tem tudo a ver com o coração, né? Tu não vai fazer Sim. cardiologia por acaso? Não sei, vamos descobrir, né? Mas acho que não. Ah, é isso aí. Uma das minhas perguntas é que especialidade tu quer seguir? O que que tu gosta, assim? O que que te atraiu para medicina? Ai, a neuro. Eu sou apaixonada por neuro. Eu vou te dizer, eu sou economista e geógrafo, tá? Eu não fiz medicina, mas se eu fizesse medicina, é onde eu ia querer mexer. Porque a complexidade me atrai, sabe? Tudo aquilo que ainda não foi desvendado do jeito possível, dentro daquilo que é adequado, eu gosto de mexer. Eu queria engenharia elétrica também quando jovem, física nuclear, eu quis tanta coisa. No fim, acabei indo para a área de humanas, que não tem nada a ver, porque eu me encantei por economia e geografia, que são dois cursos que realmente abrem os olhos para o mundo, né? E É, mundo é o que eu falo todo dia com vocês, né? é, com certeza. E, bom,
eu vou dar uma lida aqui, tá? Não vou ler, claro, as questões, mas eu quero lembrar a ordem para a gente ter uma conversa que fica mais ou menos regrada e eu consigo, né, conduzir para que a gente consiga trazer o máximo de informação para as pessoas. Me diz uma coisa, quantos vestibulares tu fizeste? Foi o teu primeiro? Tu já tinha feito antes? Como é que funcionou isso? Eu comecei a fazer prova assim, de vestibular no segundo ano do ensino médio. E daí eu fiz Certo. a URGS, o Enem e a PUC. E daí desde então eu fazia os três todos os anos, mesmo, menos ano passado que a gente não teve, né, o vestibular da URGS. Claro, perfeito. E daí ano passado eu resolvi ampliar um pouco as provas que eu estava fazendo e fazer para outras particulares, que foi quando eu fui fazer a UBRA, a Unicinos e a Católica de Pelotas. Foi o teu segundo ano, então, ou tu já tinhas mais algum ano além do terceiro? Depois do terceiro ano, tu passou direto? Não, Foi eu fiz isso? um ano inteiro de cursinho. Um ano inteiro de cursinho. Isso, Bom, depois do para terceiro ano. alcançar o que tu conseguiste com um ano apenas de cursinho fora do colégio, é um espetáculo. É muito bom. Obrigada. Muito bom. E me diz uma coisa, qual foi dessas universidades a que tu ficou melhor classificada? Pá. Eu não lembro de cabeça. Eu Não tem fico problema. entre a. Acho que. Eu não sei em qual que eu fiquei. Olha que curioso, né? Eu não sei em qual que eu fiquei melhor Aham, classificado. Se foi aham, na porque é URGS ou se muito foi na detalhe. Unicinos. Tipo, Olha, duas olha. opostas, Bom, assim, mas se foi foi na mais. URGS, Ou se foi na Católica de Pelotas, eu não lembro. Foram entre aham, essas três. não, tranquilo, tranquilo. Vamos ver aqui. Se tu hoje fosse ser chamado numa fundação, por exemplo, isso é uma coisa que eu gosto de perguntar muito para os alunos. O que tu achas mais interessante? O que tu gostaria de entrar se tu tivesse essa possibilidade? Ou se tu vieres a ter, né? Porque tu ainda pode fazer outro Enem, ou quem sabe. Tu já pensou em Entre fundação Fundação também? e URGS, assim, tu diz? É, Eu acho que é uma escolha muito difícil, porque são duas universidades maravilhosas, assim, né? O que sempre com me toda chamou muita certeza. atenção na fundação é que é tudo num campo só, é tudo um pouco mais junto, assim. Facilidade, né? Concentração. E Ah, sempre me encantou bastante, assim, essa sim. praticidade. Uma coisa que eu gosto muito no campus da PUC, sabe? É tudo muito junto. Então isso é muito bom, assim. Mas em questão de qualidade, universidade, as duas são As duas são muito maravilhosas. boas. E nos As duas são rankings a maravilhosas. URGS está antes, né? Então, Sim. O que eu noto é o pessoal que quer fundação quer essa facilidade, né? E o pessoal da URGS quer um espectro mais aberto, né? Quer trabalhar em comunidades carentes. Não que a fundação não tenha preparação assim, mas a URGS ela é mais ampla, né? Tu tem clínicas, tu tem uma série de outras facilidades, outras possibilidades que te dá uma diversidade maior. E com relação à tua preparação, tu fizeste grupos sempre? Ou tu chegaste a fazer sempre. pré-vestibular antes? Sempre. Não, sempre. Eu faço grupo de estudo desde o segundo ano do ensino médio. Uhum. E eu comecei primeiro fazendo português, redação e biologia. Eu acho que foi isso. E Sim. daí, no terceiro ano, que daí eu adicionei física, adicionei química e matemática. E depois que eu fui fazer todas as matérias ano passado. Mas eu escolhi fazer grupo porque eu queria entrar. Eu fui, na verdade, assim, muito guiada, né, pelo Cláudio Ribeiro, não sei se conhece. A gente sempre teve uma relação de muitos anos, assim, que eu comecei a fazer aula com ele quando eu tava no nono ano. Aham. E daí ele foi me ajudando muito nisso. Ele falou muito, assim, do como seria bom estrategicamente eu começar cedo. E meio que não tem como tu começar um cursinho pré-vestibular tão cedo, tu não tem tempo para isso, né? Tem escola, tem outras Verdade. coisas que quer se dedicar. Então a gente via como mais viável os grupos. E eu acabei começando e já me apaixonei, porque é outra pegada, né? Aham. É muita intimidade, assim, de troca com o professor, é um grupo menor, eu sinto que acaba sendo muito mais produtivo, assim, no tempo. E a proximidade de tirar dúvidas, tipo, né, o que a pandemia ela trouxe problemas tremendos que a gente não precisa nem entrar em detalhes aqui, que foram frustrantes para muita gente em inúmeros aspectos, mas trouxe uma aceleração da inovação, né? Então hoje nós estamos pelo menos 10 anos à frente do que estaríamos se não houvesse a pandemia, no sentido de comunicações instantâneas, de se acostumar com a educação online. E como é que foi para ti? Porque eu me lembro, a gente teve o quê? Um mês de aula, né, Uhum. presencial. Aí no dia 17 de março de 2020 começou Isso. o EAD
a forceps, né? Eu tive que aprender a editar vídeo, nossa, usar inúmeros softwares que eu não tinha a Eu mínima lembro. ideia. Eu tive que comprar um computador gamer, paulada, gastei os olhos da cara, né, para conseguir aquela máquina espetacular que fazia em 12 minutos o que a outra fazia em 5 horas de conversão de É. vídeo. Então, como é que foi essa mudança tão radical de sair do presencial para o EAD? Porque para ti, uma coisa que a gente percebe não fez tanta diferença, por um lado, que foi na parte de preparação, né, Uhum. que tu tens o resultado que tu tens. Né? Então, eu Sim. queria ouvir um pouco a tua experiência sobre o EAD. Vou te dizer assim que eu sou muito organizada. Eu, assim, sou maníaca da organização. Então, pra Anota mim, aí, hein? Tu que tá ouvindo, anota aí. Sou organizado. Se eu não sou, serei. É isso aí. tem que ser muito, assim, porque o EAD foi muito difícil e foi muito difícil para todo mundo, né? Sem Mudou dúvida. muito a forma como a gente lidava com as coisas, a gente estava o tempo inteiro em casa. Então, 1 hora de estudo em casa não rende o mesmo que 1 hora de estudo se está na tua rotina dinâmica, né? Sim. Então, tinha que adaptar muita coisa. Uma coisa que eu cuidei desde o início foi cronograma. Se Aham. minha aula, por exemplo, contigo era às quartas-feiras de manhã. Então, eu acordava no horário da aula e eu assistia a tua aula Isso. naquele tempo. Isso aí. Então isso foi uma coisa que assim, se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu nunca teria dado conta, porque é uma rotina muito intensa, sabe? Sim. E assim, eu tentava pausar o mínimo possível os vídeos, porque eu pensava que, se eu estivesse no presencial, eu não ia pausar, eu não ia ficar voltando. Então, se eu tô assistindo aqui, tipo, eu não vou fazer isso. E daí eu montava estratégias, ou eu via o tempo, mais ou menos, que eu tinha e botava uns 15 minutos a mais só pra isso, mas não podia passar. Ou eu Sim. contava as vezes que eu voltava, tipo, tu pode voltar 3 vezes. Daí eu voltava só 3 vezes, ou pausava só 3 vezes, enfim. Legal, Então, legal. Porque, afinal de contas, o vídeo, uma coisa que a gente, como professor, né, nós professores, a gente percebe que a comunicação presencial, ela toma mais tempo, porque tu tem uma intimidade com o aluno, né? Tu tem o olho no olho, tu tens a eventual desconcentração no vídeo, tu pode cortar isso, né? Se tu tiver tempo de fazer a edição, às vezes tu tem que fazer a gravação e amanhã tem que botar, né, na padaria ali, no quentinho, não dá mais, eu não posso esperar, o cara já quer levar fresquinho e eu não tenho tempo para editar, então vai do jeito que está e seja o que Deus quiser. Mas, na verdade, o seja o que Deus quiser é ao vivo também, né? Porque se a gente comete uma gafe, fala uma besteira, opa, só um pouquinho, peraí, apaga aquilo ali, eu falei A é B, isso acontece. Né? E no ano passado, até a gente começar a aprender a mexer com edição e tudo mais, isso aconteceu com muita frequência, e são aulas mais extensas também, mas o que eu noto na comparação do presencial com o EAD, uma aula de 2 horas vira uma aula de 1h40, 1h35, 1h45. isso foi uma Isso coisa que por eu um lembro que lado, ano passado a gente fechou o conteúdo antes do previsto, né, em geografia. sempre, E eu sempre. acho que isso foi muito por causa dessas aulas, assim. Foi, com Foi certeza. tipo umas 2 semanas antes, assim, do que a gente tinha previsto fechar e tudo mais. Sim. Então, Foi muito isso é bom, né, nesse verdade. sentido. A gente terminou na Isso terceira foi bem. semana de setembro. Esse ano, a gente deve terminar agora o conteúdo, acredite, se quiser, agora, essa semana. Amanhã a gente está na aula 27, que é Nossa. de geopolítica, e que eu falo das principais conferências de ambiente, né? Que se tiver que ser metade, metade, não tem problema nenhum, não vou correr. Mas é a aula mais complexa, mais densa, né? Que toma mais tempo para montar, que tu tem que atualizar tudo, né? A situação da América Latina hoje é diferente de um ano atrás, então é um livro que tem que ser refeito. E eu terminei Isso. domingo essa aula, né? Maluquíssima. Hoje eu Imagina. viro a madrugada fazendo a apresentação, amanhã eu gravo, dou aula em outras coisas, no próprio curso, tem plantão, tem aula particular. É um hospício, mas é isso aí, vida de É professor é isso isso aí. aí. Sempre se atualizando e dando um jeito, né? Prof, eu Com só relação... vou te pedir 2 segundinhos que eu só vou pegar o carregador Claro, do meu celular, porque eu acho que tá acabando a claro, bateria. claro. Tá? É Não, nenhum rapidinho, eu problema. vou só desligar a câmera. Não tem problema. Quem é que está aí presente? Aluno meu, não aluno, familiar, familiar da nossa querida Isabela. Se puder dar um assininho aí, dar uma mensagem, qualquer coisa. Isabela pegando o seu carregador do celular, a gente já vai voltar com a nossa conversa. Tá aí ela. Ah,
Tá bem mais bonita agora a conversa. Só muito. Isa, a gente falando então sobre essa questão de vídeo, uma coisa que eu vou te perguntar. Tu aceleravas o vídeo? Depende. Às vezes Depende. sim, né? Às, às vezes, Aham. sim. É um caminho. Eu Mas, tava falando isso com os amigos meus esses dias, assim, né? É um caminho sem volta, quase. Começar a acelerar vídeo, assim. Mas dependia da aula, dependia do professor. Tu fala muito rápido, então nem sempre eu conseguia. E se eu acelerava pouco, eu assim. já sou acelerado ao natural. É, não. Então É, o dependia. meu em 1,5 dá para escutar, em 2 tu não entende nada. É, exatamente. Não, Não, legal. jamais, jamais. Sim. Não, e também tem outro lance, né? Tem a familiaridade com o conteúdo, ser mais fácil ou não, né? Gostar ou não. Tem tudo isso, né? A voz do professor, daqui a pouco o cara tem uma voz que, ó, por exemplo, agora eu tô rouco, né? Que não agrada, então tu quer terminar aquilo ali de uma vez. Profundidade, dificuldade, né? Familiaridade com o conteúdo, tudo isso conta, claro. E eu vou te fazer uma pergunta. Como é que tu chegaste no meu curso? Foi pela Laura Schwang. Ah, ela te indicou? Ou tu viste o vídeo? Não, eu. Ai, eu sei como é que foi. Foi assim, na sala do Cláudio tinha um cartazinho que era ela toda pintada, assim, daí era primeiro Ah, colegial e o nome do teu curso embaixo. Eu lembro que aquilo sim. ficou na minha cabeça, e quando eu precisei fazer geografia, daí eu fui atrás do teu curso. Daí foi assim. Aham. Ah, que legal, que bom. Sorte minha, sorte minha. Tu sabes que a Laura foi, para quem não sabe, está assistindo aí a Laura Schwang, tem até um vídeo, entrevista com Laura Schwang no YouTube, que a gente gravou no final de 2019, ou início, não, final de 2018. A Laura entrou em 19. Ela fez o vestibular, foi primeiro lugar em medicina na URGS, a guria foi muito bem, né? Maravilhosa. E eu quero que tu diga para todo mundo quantas questões tu acertaste de humanas, que eu estou muito feliz com o teu resultado. Foi o Eu mesmo número que a fiz, Laura Schwang, eu fiz 42 questões de humanas. 42 de 45. Que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tu fizeste o Geo Neném, né? Ah, pelo Chegaste a Enem? fazer o Geo Neném? Ah, gel no Enem fiz. Nossa, Fez. já fiz. Aham. Tu te lembra que tu me perguntaste, né, sobre o curso, tu acha que vale a pena? Porque tu é uma guria muito estudiosa, tu é uma guria muito bem preparada, né? Sim, E obrigada. aí tu me perguntou se achava que valia a pena, eu disse, olha, vai te ensinar a fazer a prova, né? Vai Tá. te dar as dicas de como a prova é, te familiarizar com ela. E Uhum. aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, então. Quais foram os cursos que tu fizeste comigo? Eu fiz o extensivo desde o início do ano e eu fiz Perfeito. o gel no Enem também. Fiz os dois. Tá. E o revisão URGS, E o revisão URGS fiz também. certo. Deixa eu explicar rapidinho aqui, fazer um jabá, porque o pessoal não conhece, né? Uhum. O curso extensivo, ele começa em fevereiro, como todos, né? Na última ou penúltima semana de fevereiro, normalmente na última. E ele termina entre o meio de setembro e o fim de setembro, máximo primeira semana de outubro. Com o EAD, a gente está acelerando esse processo, aconteceu no teu ano, né? E agora de novo, a gente termina entre segunda e terceira semana de setembro, do mesmo jeito que no ano passado, deu tudo certo, graças a Deus. Só que depois disso, a gente começa a resolver prova de URGS, uma atrás da outra, né? E esse ano eu vou fazer presencial, porque agora dá, né? A gente está fazendo o presencial desde o fim de julho, eu acho, ou junho, não me recordo. Então, vou fazer presencial e quando chegar lá no Enem, o curso encerra, né? Paralelo vai tendo uma prova EAD por semana do GEL no Enem, e o pessoal vai assistindo uma presencial e uma EAD, é grátis, esse curso não é cobrado esse ano dela, eu dei para todos os alunos, é muito bom porque dá uma preparação extra e tem funcionado muito bem, né? Muito bem. Todos os anos eu tenho alunos aprovados na medicina na Fundação e da URGS com acertos, adivinha de quantos? 42 em humanas. É muito engraçado. Sempre tem alunos com 42. Então, eu fico muito feliz de poder oferecer alguma coisa que traz um diferencial, né? E eu queria que tu falasse o que, que tu achou do GeoNenem, porque ele é um curso que tem uma pegada diferente, né? Ele tem. Eu não trabalho só com a geografia da prova de humanas, né? É, Tu acha que isso te trouxe alguma coisa? O que, que tu pode falar sobre isso? eu acho que sim. É um curso bem diferente mesmo, porque tu separa as questões, né, que tu quer que a gente faça. E é uma coisa que eu não sabia, tipo,
Então, eu sabia que ia fazer, mas eu não sabia muito bem como que ia funcionar quando eu comecei. Eu achei que a gente ia ter que fazer as provas inteiras, e era isso. E não é nada disso. São Não, as questões que tu separa que tem muita geografia, né? E eu senti que isso, me ajudou muito, porque a gente resolvia questão em matemática, questão que seria de biologia, algumas isso questões aí, até em linguagens, né? E isso. eu acho que isso ajuda muito, porque o Enem, ele é muito interdisciplinar. E conseguir perceber isso conforme tu vai tendo acompanhamento de um professor, assim, é muito importante. Então, É foi isso verdade. que eu senti, assim, eu gostei muito. Que bom, que bom. É, Então, eu acho que funciona. Esse curso a gente, quando eu montei, quando eu criei essa ideia, eu pensei assim, cara, eu sou muito metido, porque é muita audácia minha, né? Que sou formado em geografia, e até economia, mas não é tanto importante para a questão do vestibular. Ajuda, né, claro, mas não é tão importante quanto a geografia, eu adentrar em outras disciplinas. Mas eu comecei a ler todas as 180 questões do Enem, ano a ano, e eu percebi que, poxa, a prova é interdisciplinar, então tem realmente geografia no Enem. Então, até na época, eu criei um nome muito comprido, onde tem geografia no Enem. Por quê? Porque como é uma coisa completamente diferente, nova, eu tinha que dar uma ideia no nome, né, como funcionaria o curso. E, de fato, né, a primeira prova tem 35 questões, né? É uma barbaridade. 7 de natureza, e aí vai, né? Mas é, legal, legal. Com relação ao material, o que, que tu achaste do material? Os mapas conceituais te ajudaram? O que, que tu tem para dizer, bastante. assim? Ah, Funcionou para eu ti vou ser em algum bem momento? sincera, assim, a primeira coisa que me vendeu o curso foi teu material. Porque eu Ah, que cheguei lá bom! para me informar Que ótimo! sobre horários e tudo, assim, e aí me mostraram o livro e eu abri e eu achei muito a ver com a forma como eu funciono, assim, que é um material muito completo. Eu sou uma pessoa que eu anoto tudo em aula, e na tua aula eu não precisava estar anotando o tempo todo, sabe? Era muito fácil de achar isso no livro. Então eu sinto que isso foi Ah, muito bom, assim, do teu sim, material para mim. E muito organizadinho, sabe? Tipo, primeiro tinha parte teórica com texto, depois tinha algumas partes de leitura complementar, depois tinha alguma atividade interativa, aqueles mapas para colorir e coisas, e depois sim. os mapas conceituais. E também Aham, eu também às vezes usava mapa ai meu Deus, conceitual, para tipo complementar alguma coisa ou fazer meio que uma técnica de recall, sabe? E voltar assim, são essas quatro coisas, daí vamos tentar lembrar tudo que eu sei sobre isso. Daí eu preenchia com o que eu lembrava, depois checava. Então eu usava de sim. uma forma mais interativa o livro, o que me ajudou muito, assim. Que bom. E tem um lance que ele é bem coroplético, né? Tem alguns mapas que, por exemplo, ele ramifica e entra em subdivisões que, no fim das contas, eu vou usando cores semelhantes, né, dentro daquela organização para o aluno conseguir se orientar sem ter que ficar procurando desesperadamente, né? É, Então, mostrar um aqui. É esse tipo de trabalho que a gente fez. E que bom, porque a gente precisa desse feedback, né? O que, que funciona para vocês? Uma coisa, quando eu comecei o curso, em 2010, foi muito interessante, porque eu tinha 3 alunos, um passou em Direito, um em Medicina na PUC e um em Medicina na URGS. Foram 3 aprovações, 3 alunos, e eu fiz o curso de graça para 2 deles, né? Porque eu tinha que montar o material. Então eu disse, vem cá, tu quer? Então tá, vamos lá. Só que eu notei uma coisa, a gente é muito prolixo. Então eu tinha aulas com 27, 28 páginas. E hoje essas aulas, muitas delas têm 7, tem aulas com 23, como a geopolítica, que não tem como, porque boa parte é leitura, né? Mas a gente vai... eu gosto de dizer que eu transformei o livro num grande fichário, né? Porque eu pego e coloco ali os conteúdos em sala de aula e para vocês eu coloco em tópicos, eu texto e a maioria é tópico, né? Isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. E tu te organiza com facilidade. Que bom, porque eu sou um cara muito organizado também e por tu seres organizado e gostar disso, te ajudou. Eu quero dizer para Ellen Cardia, que comentou agora há pouco, que ela vivia falando dos mapas conceituais, olha que legal isso. Obrigado, Ellen, muito obrigado. Olha só, e deixa eu ver aqui. Uma coisa, o curso ele tem muitas aulas, né? Porque como a gente termina o extensivo e vai seguindo com revisão URGS, mas tem em paralelo uma aula a mais por 14 semanas, por causa do GeoNenem, isso te pesou muito ou foi tranquilo?
Tu diz, eu não entendi muito minha pergunta. Muito, ficou muito sobrecarregada com a geografia, tendo gel no Ah, de Enem junto com acabar a muito revisão URGS? tal. É. Ahn, assim, prof, o que aconteceu muito foi que quando chega na época de provas, fica um pouco diferente o quanto tu tá sobrecarregado. Porque chegou uma época do ano ali em setembro que eu comecei a fazer muita prova. No final de semana fazia simulado e tal. E, claro, tem alguns finais de semana que dá pra fazer um monte, tem outros que não dá pra fazer nenhum, e assim a gente vai indo, né? Claro, claro. Então, muitas vezes, ou eu já tinha feito a prova que a gente ia avaliar na aula, ou então eu me organizava para o simulado da semana ser do ano que a gente ia abordar na aula. E em Entendi. geografia do Enem, por exemplo, que a gente falou que separava as questões, né? Muitas vezes eu escolhia, então, são as questões de 2014. Daí essa Aham. semana eu vou fazer o Enem 2014. E daí eu fazia bem simulado, né? Era a mãe que tá aí assistindo, sabe? Assim, eu me fechava no andar de cima da casa, tinha um cômodo para comer e tinha um cômodo para fazer prova, máscara, água, tipo, tudo, assim. Ah, Então que era legal. bem Simulação plena. simulado. É, eu fazia o mais Aham. próximo possível, assim. É isso Então, daí eu aí. fazia daquele ano. Daí, quando a gente chegava para corrigir, se eu tinha feito, por exemplo, o primeiro dia, as questões de biologia que estavam no teu livro ali pra gente fazer, eu não tinha feito ainda. Então, tá, daí Sim, eu ia lá e fazia, sabe? Então, eu jogava também com esses simulados que eu fazia no final de semana. Então, eu não me sentia sobrecarregada, sabe? entendi. Perfeito. Não, e o bacana aí, anota mais essa dica aí, hein? Faz simulado com máscara, vai para um lugar onde ninguém te incomoda, no bom sentido, né? Porque ninguém te incomoda, as pessoas te amam, querem estar perto de ti, elas sentem falta de ti, eu sinto falta da minha filha, que está fazendo aula de música no quarto dela agora, tem 11 anos e parece uma executiva da educação. 500 cursos, né? Mas faz parte, né? Faz parte, é isso aí. A preparação da gente é uma vez que a gente faz bem feita e segue o barco. Me diz uma coisa, a interdisciplinaridade então foi tranquila para ti, te ajudou nas outras provas também. Te aumentou acertos na parte de natureza? Eu acho que, de forma geral, tudo que eu fiz Ajudou conseguiu na aumentar um leitura? pouco do ano anterior, assim. Aham, Mas assim, isso é uma coisa até boa de eu falar. Não foi natureza e matemática que me colocou pra dentro. E eu acho que isso, né, todo mundo fica muito, porque pra entrar na federal você tem que fazer quase 40 em aham, matemática e quase 40 em natureza. Eu não cheguei perto de sim. fazer quase 40 em nenhuma das duas, entendeu? Então eu acho que isso era uma coisa até que eu tava na cabeça, assim, que eu queria poder falar aqui, que a gente cria, né, uma Fantasia. idealização, assim, uma fantasia que tem que Aham. gabaritar quase tudo e não tem. Então, assim, eu senti que contribuiu, principalmente nas questões de biologia, que a gente fala sobre métodos produtivos, sabe? Sobre solo, enfim, que acaba, né? Hum, Ecologia, que acaba juntando muito ali. sim. Então, eu acho que, de certa forma, contribuiu, sim. Eu acho que é uma junção de fatores, é difícil dizer exatamente o que foi o que, né? Mas, com certeza, Claro, sim. claro. Mas a tua pontuação de humanas foi o teu diferencial, então. Foi o que te fez parar, é Foi. isso que eu quero dizer. Que bom, muito obrigado. Fico feliz de ter contribuído nessa parte. É ótimo, ótimo. Muito bom. Ok, deixa eu ver aqui. Como foi tua vida? Até vou ler. E me fala de ti, olha só como é que eu escrevi. Como foi tua vida nesses dias? Lazer, estudo, auxílio psicológico, alimentação, esporte, namoro, seja o que for. Como é que tu conseguiste conciliar tudo isso com a vida de estudos? Claro que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, isso é evidente. Mas tu conseguiste fazer um equilíbrio? Tu te sentiste equilibrada nesse período? O que que te ajudou? Eu acho que são muitas coisas, eu acho que a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo a vida do cursinho, né? Então, como eu Sim, comecei grupo quando eu estava no segundo ano do ensino médio, foi um período, assim, de amadurecimento, de aprender a lidar com mais carga horária, com mais estudo, enfim. Então, ano passado, uma coisa que para mim foi crucial foi o horário de estudo. Eu era, sim, assim, ó, muito rígida no meu horário. Eu aprendi a ser, na verdade, ao longo do ano passado, muito rígida no meu horário, porque a gente não dá conta de tudo que a gente gostaria. E aí, como eu não dava conta de tudo que eu gostaria, no meu plano ideal, então eu iria continuar estudando depois do programado para tentar dar conta. E isso não é bom de fazer. Tu precisa ver um filme, tu precisa dormir, tu precisa ver teus amigos, sim, sabe? sim, Então, assim, eu começava a estudar se eu tinha que estudar. No final de semana, por exemplo, no sábado eu estudava 4 horas, no domingo 2. E aí fechou essas 4 horas,
fecha tudo, larga tudo, acabou. Perfeito. E aí, Isso aí. cada hora era para uma disciplina. Então, sabe, tipo, fechou uma hora de geografia, fechou o livro, fechou o caderno, acabou a geografia, pega a matemática agora, assim. Então, isso para mim foi bem importante. E Sim. durante a semana, eu acho que tava tudo no meu horário. O horário de treino, o horário de... Eu sempre fiz psicóloga, né? Então, isso pra mim sempre foi muito importante, continua sendo. Então, meu horário da psicóloga também tava tudo dentro do meu horário da semana. E, no geral, eu começava, assistia minhas aulas de manhã, que é até mais ou menos ali meio-dia, né? Depois eu sentava para estudar de novo às 2 e no meu cronograma eu ia até às 9 da noite. E aí tinha 2 vezes na semana que eu parava 2 horas nesse tempo para poder fazer meu treino. Para poder fazer o quê? Meu treino. Treinar. Ah, Exercício isso físico. aí. E Isso. esporte, que eu te vi fazendo alguns, né? Te acompanhei Exatamente. nas redes sociais, te vi fazendo esporte. Muito bom, muito bom. Que legal, que legal. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Nem tanto lá, nem tanto cá. Ah, eu não posso, eu mesmo, tá? Eu, às vezes, me dou conta, tem dias que eu começo 8h30 da manhã a escrever material e termino 8 da manhã, meia da manhã, no dia seguinte. E isso não é bom, né? A gente começa a cansar o cérebro quando tu chega na hora de dar aula, às vezes falta aquela horinha de sono que tu não teve, sabe? Aquelas 12 horas de estudo ou de preparação, de leitura, isso não dá. Tu tem que ter realmente tem que ser comedido, trabalhar bem a tua organização. E isso, de toda essa conversa, o que eu estou gostando mais de ver é a palavra organização. Cada vez mais eu chego à conclusão de que sem organização e sem uma sistematização do teu trabalho e um autoconhecimento, saber o quanto tu aguenta, o quanto tu pode, né? Saber a hora de parar e dar uma respirada, sair na rua, Sim, isso claro, é porque essencial. porque assim, o cronograma, ele tá aí pra te ajudar, ele não tá aí pra ser teu inimigo, sabe? Então, pô, se Exatamente. chegou às 7 horas da noite, tu tá exausto, não consegue mais pensar em nada, Uhum. vai descansar, sabe? Vai comer É alguma isso coisa, aí, toma teu chega. banho, enfim. Vai E ver La Casa de Papel. e uma coisa assim, dentro do meu cronograma que me ajudou muito, assim, que isso era uma dica dos meus professores, foi ter um horário de compensação. Então, tu já parte do pressuposto no início da semana que tu não vai dar conta de tudo. Tu não vai dar conta do teu cronograma, vai ter 1 ou 2 dias que tu vai parar um pouco antes, ou que tu vai fazer uma pausa um pouco maior, e aquela 1 hora de história que tu estudar, tu não vai estudar. Então, tu tem que já começar a semana contando com isso, porque senão é frustração atrás de frustração. E aí, eu tinha, Exatamente. assim, umas 2 horas no final de semana que estava reservada, que era para compensar. Se acontecia um Sim. milagre, que eu dei conta de tudo durante a semana, o que nunca acontecia, eu não Aham. usava. Isso Se aí. eu não tivesse dado conta, daí eu usava. Daí era Claro. um jeito, assim. Mas também um horário limitado, eu acho que isso que é importante. Porque não era, não, então tudo que eu não consegui fazer durante a semana, eu vou fazer no final de semana. Aí quando tu vê, tu juntou mais 6 horas de estudo no domingo e tu não fez nada direito, tu não descansou, tu não estudou porque tava cansada, entendeu? Então era, não, são 2 horas, eu vou escolher o mais importante que eu não fiz durante a semana pra fazer nessas 2 horas que eu reservei. E daí tu escolhe, Sim. sabe? É organização, não é escravidão. É. É isso aí. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que a gente está bem no fim aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ok, então tu fizeste grupo de geografia uma vez só na tua vida. Sim. Que bom, ótimo. Eu digo para os meus alunos, eu quero não te ver no ano que vem. Mas se precisar, eu estou aí. Não, e outra coisa, né? Muitas vezes o aluno vai mal na tua disciplina, pode acontecer, ou vai muito bem na tua disciplina e vai mal em outra. E aí vai ter que voltar, ou, sei lá, procurar outro professor. Isso são coisas da vida. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Acontece todos os dias do ano, a gente tem mais frustrações que alegrias e a gente tem que aprender a aceitar como normal da vida. A gente tem que relevar e seguir e saber que é competente, que é capaz o suficiente de fazer o que qualquer outra pessoa faz. Tu não voa, tu não tem guerra, tu não, sabe? Tu é uma pessoa normal, só que tu tem isso que é campeão, organização. E eu estou vendo cada vez mais que os alunos organizados, e eu digo a organização própria, tu te conhece, ou se tu precisar da ajuda do psicólogo, ou de algum professor para te dar orientação, não interessa, contanto que seja a tua orientação aquela que adequa para ti e que tu consiga fazer.
Porque não adianta absolutamente nada tu ter, eu sei, tem um horário de 14 horas de estudo por dia, isso é desumano. Isso é É, desumano. Tem que ser uma coisa equilibrada. é. Olha, eu acho que a última coisa que eu vou te pedir agora é para tu deixar uma mensagem, né, sobre o desafio de fazer um curso tão difícil de ser aprovado, no sentido de que tu tem que ter uma pontuação alta, tu tem que ir bem em tudo. Então, o que tu tem para dizer para as pessoas que estão te ouvindo sobre esse desafio pessoal que é a aprovação numa faculdade de medicina, ainda mais federal, e PUC, que também hoje é sonho dourado de 99% dos estudantes. Claro, é um pesadelo na hora de pagar, faz parte da vida, né? Mas aí entram outros desafios, que é uma segunda etapa do processo. Mas passar na URGS é uma alegria, né? E eu queria que tu dissesse, assim, o que tu deixa para as pessoas de mensagem a respeito desse desafio enorme que tu conseguiu suplantar. Prof, eu até separei alguns tópicos, assim, que eu acho importante falar sobre. Ótimo. É, o primeiro... Organização. não, organização, caderninho aqui, ó. É isso aí. É, o primeiro, que eu acho que é uma coisa que eu já falei, que a gente cria, assim, uma ideia de que para tu entrar, tu tem que gabaritar tudo, tu tem que ser extraordinário. E, assim, se tu for ver os primeiros lugares, as pessoas vão ser assim mesmo. Mas se tu passa no primeiro, se tu passa no último, se tu passa lista de espera, quando tu entrou, isso não faz nenhuma diferença. Então, Exatamente. sabe? Então, eu acho que é um pouco Exatamente. ter a noção de que tu não precisa gabaritar tudo, tu não precisa fazer 40 no Enem em tudo, assim. E o Mentira, Enem, fez pra mim... 42. Mas Não, mas aquelas não precisava. Podia 42 de ser 39. humanas. Podia ser 39. Tá bom. Aquelas coisas que a gente conversou, tipo, em matemática, em ciências, eu não cheguei a fazer o que normalmente as pessoas têm, como assim, tem que fazer 40, tem que fazer 38. Eu não fiz nenhuma das duas, sabe? Claro, claro. Então, eu acho que isso é importante. E, pra mim, eu ouço muito, assim, de muitas pessoas falando, o Enem não é uma prova pra mim. E eu tinha essa convicção. Desde o início, assim, da minha vida vestibulando, eu sabia, o Enem não é pra mim, eu não me dou bem com essa prova, eu preciso de vestibular, eu sou conteudista. E aí veio a pandemia e não tem vestibular e faz o quê, né? E aí foi quando eu comecei a fazer prova do Enem, assim, adoidada. E eu acho que as maiores coisas, assim, que a gente pode tirar disso é que, claro, tem o TRI, tem que saber fazer prova do Enem, Enem é estratégia. Não é o quanto tu faz, mas como tu faz, né? Tipo, um 32 pegando, por exemplo, questões só difíceis, vai contar muito menos que um 32 pegando questões fáceis e médias. Exatamente, exatamente. Não É, pode errar 1 mais 1 e acertar xy ao quadrado. Não dá. exatamente. Então tem que saber jogar com isso, e isso é pura estratégia, né? Mas no fundo, assim, acreditar muito na capacidade de se adaptar e de se moldar às novas realidades que vão surgindo. Eu acho que isso na pandemia foi a maior lição que se pode tirar como vestibulando, assim. De que as coisas todas mudaram, nada do que a gente conhecia foi como foi. No Enem, até, por exemplo, a gente teve problemas na prova, vários, inclusive 2 questões foram anuladas. Então, é saber se moldar e saber entender de que as coisas não vão acontecer como a gente espera e que no fim vai dar tudo certo, sabe? É só Vai, porque eu... Pode falar, tem que pode se falar. dedicar, tem que se dedicar, tem que estar organizado, tem que buscar, tem que correr atrás, e a gente faz o máximo que pode, e mais do que isso não tem como. Então eu acho que é sempre ter essa tranquilidade que uma hora dá certo, assim. Exato. Outra coisa que eu queria muito poder falar, assim, é que ninguém dá conta de tudo. E eu acho que isso é uma coisa que se cria também de que, quem passa fez todas as questões do livro, estudou tudo. E, assim, nas nossas aulas, que nem isso que a gente estava falando, eu fiz pela primeira vez grupo de estudo de geografia, nunca tinha feito. E geografia, para mim, sempre foi um ponto fraco. Tipo, meus amigos que vão assistir vão saber, vão estar dando risada agora, porque era, assim, o pior ponto da minha vida era geografia, entendeu? Que E eu bom para sabia. mim que tu ouviu isso depois dessa prova maravilhosa que tu fizesse. E aí, quando eu comecei a fazer o grupo contigo, eu sentia muito déficit, assim, na parte teórica. Então, eu não tinha o porquê para as questões, se eu não tinha entendido, se eu não tinha me organizado nos meus pensamentos, no meu resumo, na minha forma de estudo, toda essa parte teórica da geografia. Então, tinha semanas que das 40, 50, 80 questões que a gente tinha para fazer, eu fazia 5. Aham.
E eu acho que isso que é importante, assim, sabe? Ter uma noção que é uma, uma consistência que é importante. É tu ter o hábito, tu não deixar de fazer a questão durante a semana. Mas, assim, se for 5 que deu, é 5 que deu e pronto, sabe? Tipo, relaxa, é o que dá, é o que cabe no cronograma, assim. Não adianta ficar É. surtando. Porque como é que eu ia ir para a questão se eu não sabia a parte teórica? E isso em biologia, por exemplo, para mim foi o oposto. Eu estava no meu terceiro ano de grupo de estudo de biologia, porque eu comecei no segundo ano do médio, né? Então eu não aguentava mais fazer resumo, não aguentava mais ficar relendo teoria. Então, meu Deus, eu esgotei todas as questões que tinham para fazer de biologia, porque era o que eu precisava. Claro, Mas são dois claro. contrastes, e é importante a gente se conhecer e saber o que funciona, o que não funciona. Isso é muito na base da tentativa e erro, assim. E aí propõe E, algo novo e erra, e propõe algo novo e daí tá certo, sabe? Então, e isso que tu falaste é muito legal, porque eu digo sempre, pessoal, o senhor tem, por exemplo, clima são 3 aulas, mas tu sai de lá sabendo o clima. é. Não adianta eu te dar clima, ar úmido é assim, ar seco é assado. Não, tu tem que saber as correntes oceânicas, tu tem que saber a influência das massas de ar, por que a alta pressão tem velocidade, né, ou não na circulação atmosférica, seja o que for. E aí, clima, se eu não me engano, é o que é o mais ferradão assim, de questões. Eu acho que dá umas 80. Não, tem a população que tem 100 questões. É que mais tem São agora. três, mas são 3 conteúdos, 3 aulas de população. Só que um é migrações, mundo, refugiados, essa coisa louca que acontece que tem a ver com atualidades. A outra são os conceitos e índices, né, populacionais. Então, tem que ter. Se não tiver, tu deixa o aluno deficitário e daí? Aí é a prova de que a coisa anda. Mas eu digo para os alunos o seguinte, olha, já tive alunos que disseram, eu adoro que tem bastante questões nessa aula, e outros dizem, senhora, eu não fiz nenhum terço do que tinha de questões. Aí eu, esse ano, deixei bem claro para todo mundo, pessoal, não interessa quantas questões que tu fazes. O importante é que tu faças aquelas questões daquele assunto. Já te sente habilitado naquele assunto, passa o olho na próxima. É de novo, em algum momento, o mesmo assunto, pula. Então, tu tem que só te testar para ver na diversidade de questões se tu consegues aplicar o conhecimento em uma que seja de cada parte desse todo. Né? Não adianta, tu não precisa fazer 20 questões similares ou com pequenas variações. Não, tu entendeu o conteúdo? Bacana. Está forte no conteúdo, na parte teórica? Excelente. Então, cada um tem que se conhecer. É bem como tu disseste. Na parte de biologia, eu preciso fazer exercício. Química, matemática, física, que são, né, bichos papões também para muita gente, eu acredito que exercício seja vital, né, para tu confrontar coisas que Sim. são inesperadas muitas vezes, né? Mas eu acho que isso é vital. Não adianta tu fazer todas. Tu tem que E fazer também tem aquilo muito que tu precisa tempo. fazer. Isso aí. E tem muito tempo, assim, principalmente em geografia, né? Tu tem muito tempo depois que a gente terminou o conteúdo para focar em prova. E aí tu vai ter o Sim, a tempo gente vai inteiro terminar essa fazendo semana ou a revisão, outra. É. sabe? Voltando atrás nos teus resumos, voltando atrás que tu não lembra. Então, dá tempo de fazer tudo, eu acho. Tipo, não tudo, mas dá tempo de fazer o suficiente. Eu acho que é isso que eu quero dizer, sabe? Tu não precisa Exatamente. fazer as 80 questões, tu vai voltar nisso no Não, final do ano, porque tu tem tempo para voltar nisso depois. Então dá para ir com calma, sabe? Eu acho que isso é muito exatamente. importante e é uma coisa que assim a gente não fala muito. Quer dizer, tu que sempre nos instruiu muito a isso, mas é uma coisa que se cria assim um tabu, né, no cursinho de que não, tem que fazer tudo e ninguém fala que Não. não dá conta. Então eu acho Uhum. importante dizer a gente não dá mesmo, sabe? Sim, é lógico que não. É lógico que não. E eu É, tenho alunos assim que fazem das tripas coração, que dormem 5, 4 horas por noite, enquanto não termina aquela lista, e eu digo e repito aqui agora que não adianta. Não adianta. Tu tá trocando a tua capacidade de reflexão por uma capacidade de execução. Porque o mais importante é tu refletir. Tu saberes o conteúdo. Eu peguei isso aqui, bacana. Agora, se aparecer questão de 1 mais 1, eu vou pular, vou para o xy ao quadrado. Pronto, é isso. Então tá. eu Bela, acho mais que a alguma última sugestão coisa, tua? assim, a última coisa. Eu acho que Claro, é isso claro. que tu fala, assim, né? E tu falou agora de saber lidar com as questões e tal. E eu acho que a coisa que a gente mais fala, assim, no processo de aprovação é uma palavra muito clichê atualmente, né? Mas é muito resiliência e é muito Ah, entender que, assim,
às vezes vai fazer tudo e não vai rolar, e às vezes vai fazer tudo e vai rolar. E isso vai ao longo de todo o processo. Vai no simulado que você vai fazer no final de semana, vai ser semanalmente. E assim, esse exemplo que tu deu, de aluno que dorme 4 horas por noite, que fica de madrugada estudando, esse aluno vai sair do ano de cursinho dele muito esgotado, extremamente esgotado. E aí, com que energia ele vai voltar, caso não dê? É E aí tu verdade. vai desistir do teu sonho porque tu não cuidou de ti, É sabe? verdade. Então, eu É acho que verdade. isso é muito importante, assim. A gente fala muito na resiliência, de saber lidar com todas as situações que vão ser frustrantes o tempo todo, mas eu acho que a base disso tá em conseguir, devagarzinho e todos os dias, construir um emocional forte, sabe? Cuidando de si mesmo, fazendo o que te faz bem, o que te faz feliz um pouquinho todos os dias, assim. Eu acho que isso é fundamental pro processo. Senão ninguém aguenta. E não é para ser tão sofrido, sabe? Não, com certeza não. Com certeza. Ó, Babela, muito obrigado. Eu estou sem palavras. Foi a primeira live que eu fiz na minha vida, né? Eu já tinha feito entrevista, né, com a Laura Schwang, né? Entrevista com a Sim. Laura Schwang. Agora vai ter entrevista com Bela Cardia, né? Então, é a primeira vez. Eu te agradeço demais por ter topado, porque mal ou bem a gente está aqui, né, se expondo, mas eu acho que tu fosse maravilhosa, tu trouxeste muita coisa, tu agregaste demais para as pessoas que estão ouvindo e as pessoas que ouvirão, porque isso vai para o IGTV, vai para tudo quanto é lugar, e, é claro, graças a ti isso vai ser possível. Muito obrigado. O que tu precisar de mim, eu estou à tua disposição, tu sabe Muito disso, né? obrigada. E muito obrigado por ter escolhido o curso. Jura, eu que Sucesso na agradeço. vida. E eu gosto muito de dizer, né? Se aparecer um cara velhinho daqui a uns 30 anos lá, batendo na tua porta, oh, eu sou o professor Sérgio, eu tô sem dinheiro para pagar, porque aposentado no Brasil não tem grana. Tu me atende? Então tu já sabe, né? Ó, abre a porta. Não, tô Com brincando, meu amor, que certeza. seja Super. muito feliz na tua vida, tá? Um Muito grande beijo. obrigada, senhor. Só tenho a agradecer por tudo, mesmo. Não, eu que te agradeço pela confiança. Eu sempre digo para os alunos, obrigado pela confiança. Porque se vocês não confiam na gente, não adianta nada. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado mesmo. Eu que Um beijo grande agradeço. para ti. Beijo. E até a próxima. Eu Até. quero te pintar lá no curso ainda, tá? Amanhã, Tá, depois a gente conversa, tá bom? tá Beijo. bem. Beijo. Obrigado. Tchau, Outro tchau. para ti. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. E espero que tenham gostado, que ajude muita gente, porque essa menina foi excepcional. Ela realmente caprichou, diferenciou, se esforçou, e ela é de carne e osso, como tu, como qualquer um. Não tem nada de diferente. Talvez as palavras que ela tenha colocado agora para cada um de vocês que estão escutando sirva de alguma forma para trazer um caminho, né, de como executar o seu período de estudo, né, de como se preparar e de que visão tu podes ter. E lembra, tu és um indivíduo, tu não tens nada de diferente e ao mesmo tempo tu é completamente diferente. Tu é tão bom quanto, tu podes tanto quanto ela e ao mesmo tempo tu tens as tuas dificuldades, necessidades e organiza-te, que aí tu vai chegar lá. Beijo para todo mundo, muito obrigado e até a próxima.